Imagina só, você tá isolado no meio do nada, sem nenhum hospital por perto, cercado de gelo e vento, e de repente sente uma dor na barriga. Você percebe que é apendicite. E o pior, você é o único médico num raio de milhares de quilômetros. Pois é, parece roteiro de filme, mas aconteceu de verdade. Hoje eu vou te contar a incrível história de Leonid Rogozov, o cirurgião russo que teve que se operar sozinho. E não é uma lenda urbana. Ele realmente abriu a própria barriga para poder se salvar. E o mais impressionante é o contexto onde tudo isso aconteceu. Então já se acomode aí e vem conhecer essa história que é de arrepiar. Leonid Rogozov nasceu em 1934 na União Soviética. Ele era inteligente, disciplinado e completamente apaixonado pela medicina. Se formou em Leningrado, o que hoje é São Petersburgo, e se especializou em cirurgia. Só que ele tinha um lado aventureiro. Não era aquele tipo de médico que gostava de hospitais confortáveis. Então, quando surgiu a chance dele integrar uma expedição na Antártida, ele foi um dos primeiros a se voluntariar. Ele queria desafios e acabou encontrando um dos maiores desafios que alguém pode ter. A base onde Leonid trabalhava era um conjunto de abrigos perdidos no meio do gelo. Lá, o frio era tão intenso que o vento literalmente cortava o rosto. Nada crescia, nada se movia, só gelo e silêncio. A comunicação era mínima e qualquer tentativa de socorro levaria semanas, talvez até meses. Até que no meio dessa rotina gelada, Leonid começou a sentir uma dor estranha. No começo ele achou que era algo bobo, tipo uma indisposição. Passaram-se algumas horas e a dor foi só aumentando. Ele já mal conseguia se mexer. Febre, suor, frio, enjoo, todos esses sintomas ele estava sentindo. E como médico, ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Apendicite aguda. O maior problema que ele estava enfrentando é que se o apêndice rompesse, ele morreria ali mesmo, sem chance nenhuma de resgate. Ele sabia o diagnóstico e sabia o tratamento, mas sabia também que não havia nenhum médico naqueles raios de quilômetros. Ou seja, era ele ou a morte. Em seu diário, Leonid escreveu: "Sinto medo, um medo terrível, mas não posso me entregar. Tenho que agir." Imagina só o peso dessas palavras. Ele estava isolado, febril, fraco e decidiu fazer o impensável, se operar sozinho. Então ele começou a preparar os instrumentos, esterilizou tudo, separou luvas, álcool, anestésico. Ele pediu ajuda a 2 colegas da base, um meteorologista e um engenheiro. Vale lembrar que nenhum deles tinha experiência médica. Um ficaria com um espelho e o outro passaria os instrumentos conforme precisasse. A única coisa que Leonid pediu foi: se eu desmaiar, anotem o que eu fiz. Talvez isso ajude alguém a terminar o trabalho. Na noite de 30 de abril de 1961, ele se deitou numa maca improvisada. O ambiente era simples, o silêncio só era quebrado pelo barulho do vento do lado de fora. Ele aplicou anestesia local, respirou fundo e fez o primeiro corte. A dor foi imediata. Mesmo com anestesia, ele sentia tudo: o desconforto, a pressão, o calor do sangue. O espelho que usava para enxergar o abdômen refletia tudo ao contrário, confundindo os movimentos. Depois de alguns minutos, ele desistiu de olhar. Passou a operar pelo tato, guiado pela memória e também pela experiência. Suando frio, o corpo tremendo, ele falava em voz alta para se manter consciente. Mais gases, mais luz, calma, aqui está o apêndice. Ele sabia que o menor erro seria fatal. Em um momento, a visão dele começou a escurecer. Ele sentou por alguns segundos, recuperou o fôlego e voltou a operar. Foram 2 horas de pura tensão, até que finalmente, com as mãos trêmulas e o rosto pálido, ele retirou o apêndice inflamado. O apêndice estava prestes a romper. Se ele tivesse demorado mais algumas horas, teria morrido. Leonid limpou tudo, fez os pontos e desabou na maca, exausto. Nos dias seguintes, ele ficou fraco, mas foi melhorando rapidamente. 5 dias depois, já conseguia se levantar. 2 semanas depois, já voltou a atender os colegas da base. Quando essa história chegou à União Soviética, virou manchete no mundo inteiro. Médicos não acreditavam que alguém tivesse conseguido se operar sozinho. A propaganda soviética
Soviética usou o caso como símbolo de coragem e da ciência russa. E com razão, mas Leonid nunca se vangloriou. Em entrevistas, dizia apenas: fiz o que precisava ser feito, nada mais. Anos depois, continuou a sua carreira médica e faleceu em 2000, mas o nome dele ficou sempre registrado como médico que desafiou o impossível. O que você achou dessa história do Dr. Leonid? Realmente é algo que nos faz refletir sobre a coragem, determinação e até onde a medicina pode nos levar, não é? Me conta aí, se fosse você, teria essa coragem? Se você ficou tão impressionado com essa história quanto eu, já sabe, né? Deixe o seu like e compartilha com seus amigos que adorariam conhecer essa incrível história. Ah, e não esquece de se inscrever no canal, porque sempre tem muito conteúdo interessante para vocês. Comente aqui embaixo o que vocês acharam, ou até mesmo se vocês conhecem mais histórias incríveis como essa. Eu vou ficando por aqui e até o próximo Curioso Saber.